Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Querido amigo ouvinte, que alegria estar aqui novamente aos microfones da Rádio Rio de Janeiro para levar ao ar o programa Evangelho e Vida, e aguardo sempre, ansiosamente, eu diria, para poder estar aqui novamente em diálogo, em reflexão, junto aos ouvintes que nos prestigiam, não só a este programa, mas também aos outros programas da Rádio Rio de Janeiro, programas onde os companheiros, os colaboradores da rádio, desse trabalho de divulgação do ensinamento de Jesus e da doutrina espírita, porque é um trabalho em conjunto, né? E todos vocês prestigiam esse trabalho das outras pessoas, dos outros programas, extraindo dali conhecimentos ou reflexões que possam auxiliar no seu dia a dia. Essa é a nossa intenção de estarmos aqui. Por isso que eu digo, ansiosamente sim, porque existe ansiedade no seu bom sentido. A gente entende sempre a ansiedade num aspecto negativo, num quadro, né, como se fosse uma doença, e realmente existe essa situação, né, esse estado em desequilíbrio que é feito pelos excessos. Mas a ansiedade, ela precisa existir. Ela precisa estar presente na nossa vida, senão a gente não levantaria, não atravessaria uma rua com atenção, não faríamos alguma coisa observando e buscando os seus objetivos, o desejo de alcançá-los e assim por diante. Então, neste sentido, se me perdoam aqui usar esse termo, sim, positivamente, que é uma alegria estar novamente com todos vocês para levar ao ar aqui esse programa, onde semanalmente eu, Carlos Henrique Parente, e junto a outros companheiros, nosso querido amigo Henrique Fernandes, que é o nosso coordenador aqui do programa, a Denise Pinhão, Ricardo Gomes, Darcy Neves, Márcia Copelo, ou seja, companheiros e companheiras aqui trabalhando, refletindo com os seus conhecimentos, a sua maneira de sentir e ver a vida, trazendo os temas do Evangelho de nosso Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos auxilia. Seguimos aqui esse estudo refletindo a respeito de um tema. E o tema que me cabe hoje, que me foi passado pelo nosso querido coordenador, o Henrique Fernandes, é o tema Bem-aventurados os misericordiosos, que se encontra no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema assim de fundamental importância. Jesus trata desse tema bem no Sermão da Montanha, especificamente onde se encontra todo o corpo da doutrina de Jesus através do Sermão da Montanha, encontra-se no Evangelho segundo Mateus, ali no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Então, onde a gente encontra a frase principal, que é no versículo 7, está aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E Kardec, ele traz outras passagens para fundamentar aonde ele queria chegar. Porque todos esses assuntos que envolvem o conhecimento cristão, buscando aquilo que Jesus desejava que a gente pudesse penetrar ou buscar penetrar através do conhecimento, tem a ver com a necessidade de desenvolvimento humano, ou seja, com o nosso dia a dia. Não são ensinamentos que ficaram lá atrás, que apenas trazem para nós um prazer, como se fosse apenas uma lembrança. Não, eles ainda não são vividos na sua totalidade. Quando não vividos na totalidade pessoal, ele não é vivido na totalidade da cultura humana, em geral. Enquanto o ser humano não viver e entender que o que Jesus trouxe tem a ver com a busca humana para alcançar equilíbrio, paz, felicidade, contentamento,
e outras coisas mais, a gente não vai estar ainda aptos para voos mais altos, se assim posso me expressar, no que tange à evolução humana. Então é preciso que todos alcancem esse estado. Agora, nem todos vão alcançar, né, ao mesmo tempo. Isso a gente entende que não. Mas para que haja uma mudança considerável do ponto de vista da cultura humana, é preciso que alguns, numa certa quantidade, alcancem esse estado, o que já vai modificar o cenário da vida comum de todos nós. E a gente entende aqueles quadros da separação dos bodes e das ovelhas, aqueles quadros da separação do joio e do trigo, para que aqueles que estão maduros, no caso do trigo, possa ser separado do joio, que inicialmente se confunde porque são parecidos, né? Mas quando amadurecem, se tornam adultos, dá para diferenciar perfeitamente um do outro. E quando um determinado grupo, numa determinada quantidade, alcança esse estado de maturidade, ninguém aqui está falando de plenitude, e sim de alcance de maturidade. Aí sim, outros que ainda não chegaram nesse estado e que vão precisar chegar, mas não necessariamente no mesmo lugar, eles são convidados, falando assim de uma maneira bastante educada, porque acho que essa é a ideia mesmo, eles vão ser convidados a participarem de uma outra roda de conversa, de um outro lugar, de uma outra situação, para entender aquilo que lhes falta ainda. Para que o grupo que alcançou esse estado de maturidade, eles tenham também um pouco mais de liberdade, de tranquilidade para poder passar a olhar outras coisas, já que conquistaram uma parte delas. Então, mais ou menos assim, resumindo, né, a nossa maneira de falar, o processo evolutivo, esse amadurecimento humano. E o bem-aventurados, os misericordiosos, é fundamental para que a gente alcance esse estado. Um estado tão importante, onde a gente abre mão de muitas coisas. É preciso desenvolver algumas qualidades para poder manter viva, firme, atuante esse estado alcançado ou a alcançar, que é esse estado de misericórdia. E Allan Kardec, ele logo após, né, o texto primeiro, Bem-aventurados os misericordiosos, e ele dá um título a essa sequência de textos bíblicos, além dos comentários que se seguirão. Ele diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe. E aí inicia, né, com o texto do Evangelho segundo Mateus, o versículo 7 do capítulo 5, e em seguida ele põe um outro também de Mateus, e aí no capítulo 6, que faz parte também do Sermão da Montanha, que diz o seguinte: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Está lá no versículo 14 e 15 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. E o terceiro texto que Kardec utiliza, que está também em Mateus, mas aí já fora do Sermão da Montanha, que é no capítulo 18, versículos 15, depois versículo 21 e 22, que diz o seguinte: se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, canhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. E aí, né, Kardec brilhantemente traz para a gente o início de uma reflexão a respeito do que é ser misericordioso. Ele coloca como um complemento da mansuetude, porque não dá, né, para apartar uma coisa da outra. Ou seja,
o desenvolvimento daquele estado, um estado superior, que vincula, né, o perdão das ofensas, um estado de conquista, de misericórdia e assim por diante, né? Ele diz assim, onde o ódio e o rancor denota uma alma sem elevação e sem grandeza. Já o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima do mal que eles quiseram fazer. É quando ele aproxima, né, o estado da mansuetude com o estado daquele que é pacífico. Então Kardec leva a fundo essa questão. Ele coloca nesses termos mesmo, né, em que o Evangelho nos dá conta a respeito de estar vinculado nós perdoarmos e sermos perdoados por Deus. Não é difícil a gente perceber a correlação disso por conta da nossa própria natureza. Dessa natureza ainda nesse estado, digamos assim, de inferioridade. Não precisa ninguém se ofender com essa palavra. Quando a gente imagina que existe o superior e a gente ainda não alcançou esse estado, então, comparativamente, a gente está ou nos encontramos numa situação inferior ao estado superior. Então, não é uma questão de ofensa a ninguém. É um estudante, por exemplo, que está no início da sua vida de estudante e aquele que já está num traçado ou numa conquista, um estado mais adiante nos seus estudos. Então, é mais ou menos por aí. Então, o codificador, usando dos argumentos trazidos por Jesus, estabelece essa necessária comparação, onde não dá para a gente alcançar um estado superior, onde a gente, por não ser ainda desse estado, e ser mais próximo daquele, por exemplo, que comete a ofensa, a gente não conseguir perdoar, não conseguir relevar a circunstância, mas desejando o estado superior, como pode? Daí Jesus vincular, né, a questão do perdão divino à necessidade do perdão entre as pessoas, um perdão mútuo entre as pessoas. O professor Carlos Torres Pastorino, né, Carlos Juliano Torres Pastorino, quando ele vai comentar essa passagem, né, do Bem-aventurados os misericordiosos, ele chega a dizer que, e citando Paulo, né, ele diz que são aquelas pessoas que se revestem das entranhas da misericórdia. E ele diz o seguinte, que é o oposto da justiça, porque aquele que se reveste dessas entranhas de misericórdia, segundo o pensamento de Paulo de Tarso, é aquele que estabelece ou que realiza o serviço no sentido mais amplo da palavra. Porque, e justiça, né, segundo o padre Júlio, eu ouvi num comentário há poucos dias, ele fez uma comparação muito curiosa que me chamou a atenção, o padre Júlio Lancelotti, onde ele disse que quando falamos de justiça, que leva a gente à ideia de perfeição, ele disse assim que o ser humano ele não merece, porque não é mérito, ele não tem mérito ainda, mas Deus possui amor, independente dessa questão do mérito. E isso me chamou muita atenção, eu falei, que coisa curiosa, né? O padre estabelecendo, falando da parábola, por exemplo, do filho pródigo, era da onde ele começou a falar disso aí. E lendo essa frase de Paulo, citada aqui pelo Pastorino, em relação, que é, né, o oposto da justiça, aqueles que se revestem das entranhas de misericórdia, seriam essas pessoas que, acima desse raciocínio comum, ou da busca tentando entender que o outro merece alguma coisa, ele vai além disso. Então é algo tão profundo que faz tocar a nossa alma a respeito, quando paramos para fazer essa comparação e pensar a respeito disso. Da importância desse valor, desse sentimento, dessa atitude em que a gente passa a tomar em relação ao outro. Daí Kardec colocar para a gente, né, ou nos levar a este caminho de pensar sobre, né, a questão do perdão das ofensas.
E, curiosamente, eu havia escolhido aqui o texto, né, para a gente ler e comentar um pouquinho, mais para conhecer o texto mesmo, para aqueles que não conhecem, ou quando conhecemos, mais para repensar a respeito novamente, que é da parte onde justamente fala do perdão das ofensas. E o autor que eu escolhi, que eu havia escolhido, foi justamente Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, só que aqui Paulo Espírito. Foi uma comunicação recebida na cidade de Lyon, no ano de 1861. E diz Paulo o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos inimigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça todos os dias, que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Olha que espetáculo, né? Então, como se a gente ainda é possuidores de tantas poucas qualidades, eu diria, em termos de comportamento, mesmo hoje a gente entendendo que somos pessoas melhores do que fomos ontem, mas como a gente exigir que conquistemos estados superiores se ainda estamos tão aquém desse estado superior, ainda cheios, né, ainda ou da proximidade desse turbilhão de negatividade que a nossa alma ainda possui em relação ao nosso passado. Como exigir isso do outro se a gente ainda possui tanto problema? E aí aquele que consegue se revestir, como diz o pastorino, citando Paulo, das entranhas de misericórdia, tudo começa a mudar e nos aproxima de estados superiores. Diz Paulo, infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, se mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe, se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser desindulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Quando a gente pensa na palavra indulgência, o sentido que ela traz, né? Onde a gente vê o erro do outro, mas não valoriza este erro, porque reconhece que também em nós mesmos existem muitos erros, muitos equívocos, muito desconhecimento, que nós chamamos de ignorância. Então, se a gente reconhece isso em nós, por que pesar o outro? E aí, quando a gente começa a espelhar, né, essa questão, olhar-se no espelho, né, muitas pessoas não gostam muito dessa ideia, mas é no sentido de a gente perceber que ainda não somos seres ainda tão elevados. E mesmo se o fôssemos, naturalmente teríamos desenvolvido essas qualidades, essas características. Então, reprovar o outro não é um bom caminho. Perdoar o outro seria uma forma de nos libertar, de nos afastar daquilo que fomos um dia e dar oportunidade ao outro de também, no momento mais próximo possível, ele também adentrar nos meios dessa felicidade. Admitamos, diz Paulo, que fosses realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Que às vezes a gente fica ali fomentando, se coloca como vítima, né? E às vezes, por causa de uma coisa que a gente fala, a gente gera um problema grande com o outro, né? Se dependeu de vós impedir as consequências e não fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração.
Muitos dizem do adversário: eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem: perdoo, e acrescentam: mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Como disse no início, Paulo, o apóstolo, Lyon, 1861. Que texto, né? Tinha que ser de Paulo. Não é à toa que lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, na citação de Pastorino que eu fiz, ele escreveu que os misericordiosos são aqueles que se revestem das entranhas de misericórdia, que é o oposto da justiça. É o serviço no sentido mais amplo, o serviço de quem se compadece daquele que erra, porque nele não vê maldade, diz Pastorino, vê apenas ignorância e infantilidade. Estes obterão misericórdia, porque sabem distribuir servindo sempre, sem jamais cogitar de merecimentos ou prêmios. É a misericórdia que tudo entrega à vontade do Pai e vai distribuindo bênção a mancheias sobre todos, indistintamente, incondicionalmente, ilimitadamente, amorosamente, diz Pastorino aqui nos seus comentários a respeito da frase de Paulo. Então, querido amigo ouvinte, essa ideia, essa reflexão a respeito da importância do olhar que a gente deve ter para si próprio e para o outro, quando este outro faz alguma coisa que não nos agrada, ou seja, onde nós desaprovamos, onde nós sofremos muitas vezes. É a importância de verificar a responsabilidade pessoal de cada um e não impedir que possa haver uma reconciliação, pois até um dos textos que esse capítulo possui, esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é justamente a questão do perdão das ofensas, onde Kardec vai citar mais o que é comum dele, mais um texto bíblico, e vai comentar a respeito do sacrifício mais agradável a Deus. Então, todo o caminho para o futuro, para a elevação das almas humanas desse nosso planeta, está vinculado a esses valores, esses sentimentos, essas emoções que estão todas juntas, dessas coisas todas, onde o ser humano se torna ou se aproxima de verdadeiramente tornar-se um ser humano, que seria o intermediário entre a vida animal e a vida espiritual superior, onde a gente vai se aproximar, à medida que vamos entendendo e praticando isso tudo, vamos nos aproximar desse estado superior, dos espíritos que para a gente parece algo muito distante, mas que todos nós vamos um dia alcançar, que é essa angelitude. Vamos nos tornar, pouco a pouco, mensageiros de Deus de verdade. A gente vai lá nas questões 562, 562A, a gente vai ver o que fazem os espíritos que alcançam o estado máximo, ou seja, a evolução máxima da evolução aos seres criados. Então eles se tornam, fazem parte dos conselhos do Onipotente, ou seja, de Deus, e os executores da sua vontade, e fazem isso com imenso prazer. São trabalhadores ali como
o nosso querido Jesus, nosso querido Cristo. Mas nós vamos ficando por aqui, agradecidos pela oportunidade mais uma vez, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.